Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Esse por aqui pra gente resolver juntos uma questão da FGV. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Analise o gráfico, que apresenta a variação da pressão atmosférica terrestre em função da altitude. Quando um gráfico cruzar o seu caminho, interprete como se fosse um soneto. No eixo vertical, a gente tem pressão em ATM e no eixo horizontal, altitude em metros. O que a gente percebe, já batendo o olho no gráfico? Que à medida que a gente aumenta a altitude, a pressão diminui. Por quê? Porque quando a gente sobe a montanha, tem menos ar em cima da nossa cabeça. Com menos ar, tem uma pressão menor. Aqui, ó, a gente também pode observar que quando a altitude é de zero, a gente está no nível do mar, olha ela aparecendo aqui, a pressão vale 1 atm, a nossa pressão atmosférica. À medida que a gente vai aumentando a altitude, a pressão diminui. Ok? Sabe-se que a densidade do ar para uma pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius vale 1,3 kg por metro cúbico. Considerando que o ar se comporte como um gás ideal, então tudo que a gente sabe de gás ideal a gente vai poder aplicar aqui, o exercício pergunta qual vai ser a densidade do ar em quilogramas por metro cúbico se a gente considerar uma altitude de 3.500 metros e a mesma temperatura de 0 graus Celsius. Bora lá! Como é que a gente vai resolver esse exercício? Bom, a gente vai ter uma mudança de pressão, né? Porque pressão de 1 atm é para uma altitude de 0 metros. Para uma altitude de 3.500 metros, a gente pode até já destacar aqui, ó. A pressão vai ser igual a 0,65 atm. E essa mudança de pressão vai provocar uma mudança na densidade. A gente vai ter que descobrir qual vai ser esse impacto e calcular a densidade nova. Se você do outro lado da tela se lembra da fórmula da densidade de um gás, você está mais do que autorizado a utilizá-la. Agora, se você não lembra, você ia precisar deduzir essa fórmula por aqui. Vem cá, vamos fazer isso juntos? Como é que a gente chega na fórmula da densidade de um gás? A gente consegue chegar nessa expressão a partir dela, da equação de Clapeyron. Aquela equação que vai relacionar as variáveis de um único estado do gás. O nosso PV igual a nRT. Como que a gente vai fazer a densidade aparecer aí? A gente vai olhar para esse cara, o número de mols, e dar uma passadinha na química. Lá na química, o número de mols de uma substância é a massa que você tem da substância pela massa molar da substância. É assim que a gente determina o número de mols. Por exemplo, ó, a gente pode pensar aqui, parênteses, tá? Rascunho. Eu tenho uma massa de água de 180 gramas. 180 gramas de H2O. E a massa molar da água é 2 do hidrogênio mais 16 do oxigênio, 18 gramas por mol. Quantos mols de água a gente tem aí? Bom, se 1 mol são 18 gramas, 180 dá 10 mols. Inconscientemente você fez essa conta. O número de mols é a massa pela massa molar. 180 dividido por 18, número de mols igual a 10. Ok? Fez sentido para você de onde veio essa fórmula? Eu vou trocar esse N por massa dividido por massa molar. Então a minha equação de Clapeyron, ela vai ficar agora com essa nova roupagem aqui. PV igual a M sobre MM vezes R vezes T. No que isso me ajudou? Me ajudou que aos pouquinhos a gente pode fazer a densidade surgir aqui. Eu passei a massa molar para o outro lado multiplicando e vou passar agora o volume para o outro lado dividindo. E nessa brincadeira de dividir pelo volume, e tudo bem se ao invés de escrever assim, eu escrever assim, olha a densidade aparecendo. Densidade é massa sobre volume. Vamos ficar com pressão vezes massa molar igual a densidade vezes R vezes T. E isolando a densidade é P mm sobre R vezes T.
Está aí a fórmula da densidade de um gás. Então, nós vamos agradecer a participação do Clapeyron e nós vamos nos empoderar da fórmula da densidade. Deixa eu escrever ela mais bonitinha aqui em cima. E vamos deixar aqui, ó. A densidade de um gás, ela é a divisão entre pressão e massa molar, dividido por constante vezes temperatura. Vamos agora usar essa fórmula para desbravar o exercício. A constante é constante, não muda. A gente está comparando densidades para uma mesma temperatura. A temperatura não muda. E a gente está falando de ar e ar. A massa molar não vai mudar. Então, se eu jogar o P da pressão para o outro lado dividindo, olha como é que vai ficar. Densidade sobre pressão é igual a massa molar sobre R vezes T. E esse trambolho aqui do lado, ele é um valor constante. Ele não muda na nossa análise. A massa molar não muda porque é o mesmo ar. A constante é constante. E as duas situações a temperatura é igual a zero. Então nós temos que a razão densidade por pressão é uma constante. O que vai permitir a gente escrever o seguinte. Eu posso escrever que a densidade inicial sobre a pressão inicial vai ser igual à densidade final sobre a pressão final. Densidade e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Pegue os valores do enunciado e substitui aqui. Inicialmente, quando a gente estava considerando ali uma pressão de 1 atm, a densidade era 1,3. Então, 1,3 para uma pressão de 1 atm. Agora, se a gente mudar a pressão para um valor de 0,65, que é a pressão a 3.500 metros de altitude, eu quero descobrir qual vai ser a nova densidade. Vamos multiplicar em cruz? 1 vezes a densidade, isso aqui vai ser igual a 1,3 vezes 0,65. 1 vezes dF é dF, e do outro lado, se a gente der uma aproximada, 1,3 vezes 0,65 vai dar aproximadamente 0,85. A nossa densidade tinha entrado em quilograma por metro cúbico, então essa aqui também vai sair em quilograma por metro cúbico. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!